Eu agradeço sempre a oportunidade de participar mais uma vez desse projeto do CEPAC Sementes de Luz. E dessa vez o título que me pediram para comentar está no livro Segue-me, capítulo 6, Obediência Justa. Tem até uma informação que esse capítulo, que tem o título Obediência Justa, originalmente o Emmanuel tinha dado o título de Atualidade. Mas a gente não vai entrar nessa questão, então fica sendo o título Atualidade, original, dado por Emmanuel, ou então nas publicações posteriores, Obediência Justa, que na verdade está falando mesmo de obediência, né? Mas o importante é que esse texto está falando de um trecho de uma carta de Paulo aos Filipenses, quando Paulo diz, falando de Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Paulo está dizendo que Jesus nunca quis ser igual a Deus. Essa, inclusive, é uma questão religiosa aí, que às vezes tem discussões, mas para nós espíritas, nós não temos a menor questão com isso. Jesus afirmou em várias oportunidades que ele é ele e o Pai é o Pai, né? Ele disse, inclusive, demonstrando que ele não quis usurpar o poder do Pai. Em várias vezes ele falava, não, eu não sou bom, bom é o Pai. Quantas vezes ele falou isso, né? Quando ele disse também, meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Olha, ele se alimenta de quê? Ele se alimenta da obediência. Mas não é uma obediência cega. Ele não disse que estava em comunhão com o Pai? Como ele está em comunhão com o Pai, ele está em comunhão com as leis divinas, em sintonia com as leis divinas, obediente às leis divinas. Então ele obedece às leis divinas. Ele não tem orgulho, vaidade, prepotência para querer ser diferente das leis divinas. Olha a história do Adão e da Eva também, que tem a ver com a quebra da lei divina, né? Jesus não quis quebrar essa questão, ele fez... Sempre ele falava, meu alimento é fazer a vontade do Pai. Então ele veio em sintonia com o Pai, em comunhão com o Pai, em comunhão com as leis divinas. Ele veio para fazer cumprir essas leis, né? Para mostrar que ele estava de acordo com essas leis, que ele vivia em sintonia, em obediência a essas leis. Nós, aqui no mundo de imperfeições, imperfeitos que somos cheios de sentimentos de prepotência, de arrogância e achamos que somos deuses. Na maioria das vezes, né? O próprio Paulo de Tarso teve a oportunidade de falar também quando ele fez uma cura de um paralítico e as pessoas achavam que ele era Deus e ele até saiu da cidade nesse episódio, né? Varões, né? Sou homem como vocês, pecador como vocês, né? Não aceitou ser chamado de Deus. Qualquer homem orgulhoso, prepotente, vaidoso, que tivesse em algum lugar, que tivesse feito alguma coisa, alguma cura, alguma coisa, ele ia gostar de ter confundido com Deus, né? Quantas vezes nós aqui, porque somos bons em alguma coisa, achamos que somos deuses, né? Olha a vaidade dessas pessoas que fazem bem em alguma coisa. Tem determinados profissionais que acham que são deuses. Tem determinadas pessoas na arte, na literatura, que acham que são deuses. Na política, que são deuses. Em vários campos do saber humano, qualquer coisa que a pessoa sabe um pouquinho a mais, ela quer usurpar esse poder de Deus, ela quer ser esse Deus. A pessoa quer mandar. Olha o poder. O poder traz esse sentimento. Quem tem muito poder, poder econômico, qualquer tipo de poder, né? Dá essa vontade de mandar, de ser Deus, de ser poderoso, de exercer esse poder, né? Quando na verdade existem leis. E o Emmanuel disse nesse texto de maneira muito bonita, ele disse, olha, todos os sentimentos dos homens, de modo geral, originam-se da pretensão de usurpar o poder divino. Olha, os sofrimentos dos homens se originam. Qual é a causa da maior parte dos sofrimentos humanos? Não obedecer às leis divinas, né? Quererem ser maiores do que a lei, quererem ditar a lei, quererem usurpar o poder divino. Isso
contraria a lei. Isso é o mal, porque não faz o bem, né? É o que é contrário à lei de Deus, né? É esse mal, né? E o homem, por causa desses sentimentos, ele acaba sendo contrário à lei de Deus e faz o mal. E como ele faz o mal, existe nessa lei de Deus a lei de causa e de consequência, né, de causa e efeito, ele sofre o efeito dessa causa, dessa pretensão de ser Deus. E ele recebe a consequência dessa pretensão, porque ele não foi obediente. E não é obediência no sentido de humilhação, não, é no sentido de humildade, de reconhecer que existe uma grande lei, uma grande harmonia desse universo e que a gente está sujeito a ela. O que falta para a gente é a compreensão de tudo isso. E viver isso. E viver essa lei. E a todo momento esses sentimentos de imperfeição que a gente tem, esses sentimentos fazem que a gente ache que é Deus e comece a fazer as besteiras e depois vamos arcar com as consequências. Então o Emmanuel diz que praticamente todos os sofrimentos humanos têm aí a sua origem. Né? E depois ele diz, olha, orgulho, vaidade, insensatez, egoísmo, perversidade, rebeldia e opressão são apenas algumas modalidades variadas dessa usurpação indébita. Então, o orgulho, a vaidade, achar que eu sou bom, que eu sou o melhor, que eu sei, a insensatez, o egoísmo, querer tudo para mim, a perversidade, rebeldia, todos esses sentimentos são modalidades de quê? Da tentativa de usurpação indébita, indevida, de usurpação indevida do poder de Deus. Olha a humildade do Chico Xavier, que fazia um monte de coisas. Olha essas pessoas que muitas vezes fazem um tanto de coisas e não se perdem, não perdem a humildade. E nós, mais imperfeitos, qualquer coisinha que a gente faz, a gente acha que é poderoso, acha que é muito, acha que sabe muito, acha que é o maior, acha que é o melhor, e a gente se apropria, tenta se apropriar desse poder de Deus. É bonito isso, né? Toda vez que a gente passa do ponto, a gente se apropria de alguma coisa. Porque a gente foi além do ponto, a gente não percebeu os limites da coisa. Né? Aí ele diz, na vastíssima paisagem das nossas existências, vemos sempre a misericórdia divina, de um lado a maldade humana do outro, a bondade de um lado, a desobediência das criaturas do outro, o Pai generoso de um lado, os filhos imprevidentes do outro, o Deus justo e as inteligências caídas e perversas. Doloroso quadro. Que doloroso quadro é esse? É o quadro do ranger de dentes? Que quadro é esse? É o quadro do mundo de imperfeições. É o quadro do mundo de provas e expiações. É esse quadro. Então nós vivemos nesse quadro. A lei divina sempre misericordiosa, presente, equilibrada, harmônica, né? Ela está sempre lá. E a maldade humana, a imperfeição humana do lado. Por que maldade humana? Agindo de maneira contrária à lei divina. Né? Existe a bondade celestial. E ao contrário da bondade, o que o homem traz? A desobediência das criaturas. Existe sempre esse Pai generoso, essa generosidade divina da harmonia com as coisas. E o que tem? Os filhos imprevidentes, que fazem a coisa atabalhoadamente, sem prever as consequências das coisas. Esses filhos inconsequentes que nós somos. Inconsequentes de quê? Que damos causas e depois sofremos as consequências. Quando a gente não compreende as consequências, a gente continua dando as causas. Né? Um Deus justo, porque todas as coisas acontecem na medida do justo, do necessário, e a gente passa isso do ponto, inteligências caídas e perversas. É doloroso esse quadro. Em tudo, esse planeta imperfeito, a harmonia das leis do Senhor e a discórdia dos homens, a bênção providencial ao céu e a rebeldia terrestre. Em tudo, a gente vê essa dualidade, essas duas coisas. De um lado, o equilíbrio. Aí Jesus vem, o meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Qual era o alimento de Jesus? Viver em sintonia com essa lei. Viver em harmonia com o Pai. Viver em comunhão com o Pai. E viver em comunhão com o Pai é viver essa lei. Meu alimento é fazer a vontade do Pai e cumprir a sua obra. Ele se alimenta disso. Ele vive disso. Ele vive para isso, para cumprir a lei. Então toda vez que quiseram que ele fosse Deus,
ele na mesma hora compreendia que ele não era Deus e dizia para todo mundo: eu quero cumprir a vontade do Pai. O meu alimento é esse. Eu vim para isso. Como eu tenho essa comunhão, eu conheço o caminho, eu vim mostrar o caminho, porque todos nós, todos vocês podem também viver em comunhão com o Pai, em obediência. Né? E a gente é esse desobediente. Em tudo esse planeta faz isso. E aí ele dá o exemplo, no texto, ele dá o exemplo de Jesus, né? Que não quis usurpar o direito divino e marchou um dia para o monte a fim de testemunhar a obediência justa ao Senhor Supremo da vida no alto de uma cruz, ante o desprezo e a ironia de todos. Olha a que ele foi submetido. A toda aquela circunstância da crucificação, mas o silêncio era a obediência à vontade do Pai, que ele cumpriu a missão dele. Né? Tanto que ele disse para os discípulos lá no morro, antes de ser, naquele momento de aflição, ele dizia: o que vocês querem que eu faça? Que eu peça: Pai, me livra dessa hora? Como eu vou pedir: Pai, me livra dessa hora, se foi para essa hora que eu vim? Olha que compreensão. Como é se foi para essa hora que eu vim? Eu vim para a obediência, eu vim para cumprir a vontade do Pai. E a gente fica aí com essa infantilidade, com essa ingenuidade, com essa prepotência, com essa arrogância, com esse orgulho, querendo ser maiores do que somos. Como nós tentamos ser maiores do que somos. Um grande abraço a todos e obrigado.